Um mundo misterioso, um estilo de vida envolto em segredos e lendas, criaturas que já não existem mais e homens que viviam por centenas de anos. Histórias de supostos gigantes que caminhavam sobre a terra, despertando a imaginação e a curiosidade até hoje. É nesse cenário intrigante que mergulhamos ao falar da era pré-diluviana. A Bíblia nos apresenta esse período nos primeiros capítulos de Gênesis, revelando que a humanidade já havia alcançado grandes realizações, mas também estava mergulhada em uma cultura marcada pelo pecado. Surge então a grande questão: como era a vida das pessoas antes do dilúvio? O que elas faziam? Quais eram suas práticas? E o que levou aquela civilização ao fim trágico registrado nas Escrituras? Tudo começa com a primeira família. Adão e Eva, expulsos do Jardim do Éden, estabeleceram-se e tiveram filhos e filhas. O primeiro deles, Caim, não apenas figura como o primogênito da humanidade, mas também como o primeiro assassino da história, ao tirar covardemente a vida de seu irmão Abel. Marcado por Deus após o crime, Caim construiu uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, Enoque. A primeira cidade mencionada na Bíblia, conforme Gênesis capítulo 4. Esse relato já mostra que o homem pré-diluviano não era primitivo, como algumas teorias sugerem, mas sim racional, criativo e dotado de capacidade moral, segundo o propósito divino. Agora eu quero saber de você, o que mais desperta sua curiosidade sobre esse misterioso mundo antes do dilúvio? Comente aqui embaixo. Apesar da tragédia causada pelo pecado de Caim, seus descendentes mostraram habilidades impressionantes que moldaram a sociedade antes do dilúvio. Os relatos bíblicos mencionam nomes como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, responsáveis por grandes avanços. Jabal foi conhecido como o pai dos que habitavam em tendas e cuidavam de rebanhos, sinal de que a pecuária e o nomadismo já eram práticas desenvolvidas. Jubal, por sua vez, foi o pioneiro das artes musicais, inventando instrumentos e introduzindo o poder da música no coração humano. Já Tubal-Caim se destacou ao trabalhar com metais como cobre e ferro, criando ferramentas que revolucionaram a vida cotidiana. Esses registros bíblicos revelam que, mesmo em um tempo tão remoto, a humanidade já dominava técnicas e conhecimentos que muitos consideram altamente sofisticados. E quando avançamos para o período de Noé, encontramos a prova definitiva da capacidade humana da época: a construção da arca. Não foi uma tarefa simples ou improvisada. O projeto exigia técnicas de carpintaria avançadas, recursos organizados e disciplina para obedecer aos detalhes dados por Deus. O fato de Noé conseguir erguer uma estrutura colossal como a arca mostra que o mundo pré-diluviano já possuía não apenas tecnologia, mas também organização social e cultural para sustentar obras desse porte. Isso indica que a civilização daquela era estava longe de ser primitiva, e sim repleta de engenhosidade. E você, já imaginava que naquela época já havia música, pecuária e ferramentas de ferro? Escreva nos comentários qual dessas invenções mais te surpreende. Uma das perguntas mais frequentes sobre o período pré-diluviano é: quanto tempo durou essa era? A Bíblia não fornece uma resposta direta, mas alguns estudiosos sugerem que esse tempo pode ter sido até maior que todo o restante da história bíblica registrada. O único indício cronológico vem da genealogia encontrada em Gênesis capítulo 5, mas esse texto não tem como objetivo marcar datas exatas, e sim mostrar a linhagem dos homens que tiveram relevância espiritual. É importante lembrar que muitas vezes, quando as Escrituras dizem que um personagem gerou outro, isso não significa necessariamente pai e filho direto, mas pode representar gerações inteiras.
Ainda assim, essa lista de Gênesis nos dá uma pista fascinante: a longevidade. Pessoas vivendo por centenas de anos significava não apenas mais tempo de vida, mas também maior acúmulo de conhecimento, transmissão de saberes e avanços tecnológicos impressionantes. Imagine homens e mulheres vivendo 700, 800 ou até 900 anos. O impacto disso na sociedade era imenso. Invenções se multiplicavam, a cultura se consolidava e a própria humanidade tinha oportunidade de prosperar de forma acelerada. Por isso, muitos estudiosos acreditam que a longevidade foi um dos fatores-chave que explicam o desenvolvimento cultural e tecnológico daquela era. Agora eu quero ouvir você. O que mais te impressiona? A possibilidade de pessoas viverem quase 1000 anos ou a sabedoria acumulada que isso poderia gerar? Comente abaixo. Se houve algo que realmente marcou o mundo pré-diluviano, foi o pecado que se espalhou rapidamente entre as famílias e tribos da época. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso inaugurado por Caim não parou em seu ato de assassinato, mas se multiplicou em sua descendência. Lameque, um de seus descendentes, foi o primeiro a praticar a poligamia e ainda se vangloriava de ser um homicida cruel. Esse espírito de rebeldia contra Deus dominava os corações e a sociedade daquele período. A maldade crescia de forma assustadora, até o ponto em que as páginas de Gênesis descrevem que toda a imaginação do coração humano era continuamente má. Além disso, o texto bíblico menciona que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Essa passagem sempre gerou debates entre estudiosos. Alguns acreditam que seriam anjos caídos se relacionando com mulheres, mas a interpretação mais aceita é que se tratava da mistura entre a linhagem piedosa de Sete e a linhagem ímpia de Caim. O resultado foi devastador. A impiedade prevaleceu e a corrupção moral se espalhou de forma irreversível. Dessa mistura nasceram os chamados Nefilins, descritos como homens valentes e de grande fama, que se tornaram símbolo da decadência espiritual daquele tempo. Agora eu quero que você comente. Você acredita que os Nefilins eram gigantes literais ou apenas uma representação da fama e do poder daquela geração? Apesar da maldade crescente e do cenário de corrupção que dominava o mundo pré-diluviano, a Bíblia mostra que ainda havia pessoas fiéis a Deus. Abel, por exemplo, mesmo tendo sido assassinado por seu irmão, permaneceu como símbolo de fé e obediência, sendo lembrado até no Novo Testamento como um exemplo para todos os tempos. Outro personagem marcante foi Enoque, descrito como alguém que andou com Deus de maneira tão íntima e verdadeira que não experimentou a morte, pois o Senhor o tomou para si. Esse relato reforça a ideia de que, mesmo em um mundo tomado pelo pecado, era possível viver de forma íntegra diante do Criador. E claro, não podemos esquecer de Noé. Ele surge como uma exceção em meio a toda aquela geração corrompida. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro e que andava com Deus. Foi justamente sua vida de obediência que o tornou escolhido para uma missão que mudaria o rumo da história: a construção da arca e a preservação da humanidade diante do juízo divino. A fidelidade de Noé mostra que, mesmo quando tudo ao redor parece perdido, é possível permanecer firme e alcançar a graça de Deus. Agora quero saber sua opinião. Qual desses exemplos de fé mais te inspira? Abel, Enoque ou Noé? Escreve aqui nos comentários. Nos últimos dias do período pré-diluviano, a corrupção da humanidade atingiu um nível tão grave que a paciência de Deus chegou ao limite. O texto bíblico relata que o Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que todo o pensamento do seu coração se inclinava apenas para o mal continuamente.
É nesse ponto que encontramos uma das declarações mais fortes das Escrituras. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Essa figura de linguagem transmite a profundidade do descontentamento divino com a humanidade. Foi então que Deus decidiu purificar o mundo através do dilúvio. Ele ordenou que Noé, o único justo da sua geração, construísse a arca para salvar sua família e preservar os animais que habitavam a terra. Durante 120 anos, Noé pregou e advertiu o povo sobre o juízo que estava por vir, mas ninguém deu ouvidos. As pessoas estavam ocupadas demais com seus próprios prazeres, casando-se, comendo, bebendo e vivendo como se nada fosse acontecer. O resultado foi devastador. Quando as águas começaram a cair, já não havia mais tempo para arrependimento. O mundo antigo foi destruído pelas águas, e apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E você? Acredita que a humanidade de hoje corre o mesmo risco de ignorar o chamado de Deus para o arrependimento? Deixe sua reflexão nos comentários. Tudo o que aconteceu no período pré-diluviano não foi registrado apenas como uma história distante, mas como um alerta poderoso para cada geração. O próprio Senhor Jesus, séculos depois, afirmou que nos últimos dias o mundo voltaria a viver como nos tempos de Noé. Pessoas entregues aos seus próprios prazeres, vivendo como se a vida fosse eterna, mas sem dar importância ao chamado divino para o arrependimento. Assim como antes do dilúvio, muitos estarão ocupados demais em festas, relacionamentos e conquistas terrenas, sem perceber que o juízo de Deus se aproxima de maneira inevitável. A comparação feita por Jesus é clara. No tempo de Noé, todos se surpreenderam quando as águas começaram a cair. Da mesma forma, no fim dos tempos, muitos só perceberão a realidade quando já não houver chance de voltar atrás. A lição é direta e impactante. A história se repete. Assim como a humanidade de então foi pega de surpresa pelo juízo divino, a geração atual também corre o risco de ignorar os sinais. A pergunta que fica é: estaremos prontos ou repetiremos os mesmos erros daquela era esquecida? E você, acredita que a nossa geração já reflete o estilo de vida dos dias de Noé? Deixe sua opinião nos comentários. Embora o relato da era pré-diluviana seja marcado pelo pecado, pela corrupção e pela destruição, ele também carrega uma mensagem de esperança. Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio porque permaneceram fiéis a Deus, mostrando que sempre existe um caminho de salvação para aqueles que escolhem andar com o Senhor. A arca não foi apenas um grande navio, mas um símbolo de refúgio, um lembrete de que mesmo quando o juízo é inevitável, Deus sempre oferece uma saída para os que confiam nele. O mesmo princípio vale para os dias atuais. Jesus Cristo é comparado à arca espiritual que nos conduz à salvação eterna. Assim como Noé encontrou graça diante de Deus em meio a uma geração corrompida, cada pessoa hoje pode encontrar essa mesma graça em Cristo. O dilúvio foi um marco de destruição, mas também de um recomeço. A mensagem que atravessa os séculos é clara. Mesmo em tempos de caos e juízo, a fé e a obediência podem abrir as portas para uma nova vida. E você, acredita que Jesus é a nossa arca espiritual nos dias de hoje? Compartilhe sua visão nos comentários. O fim da era pré-diluviana não foi apenas o término de uma civilização, mas um marco espiritual que ecoa até hoje. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreveu que o mundo de então pereceu coberto pelas águas do dilúvio, mas esse relato não se encerra em tragédia. Ele serve como uma advertência para todos os tempos. Assim como aqueles homens ignoraram as advertências de Noé, muitos ainda hoje escolhem fechar os olhos para o chamado divino.
O resultado, no entanto, será inevitável. Jesus comparou os dias de Noé com os últimos dias da humanidade. As pessoas estarão casando-se, comendo, bebendo, vivendo suas rotinas, e tudo parecerá normal, até que o juízo venha de forma repentina. Essa é a grande lição. A história pré-diluviana não é apenas memória, mas uma antecipação profética do que ainda está por vir. A mensagem que atravessa os séculos é clara e urgente. Não podemos repetir os erros daquela geração. Precisamos estar preparados, porque o tempo do fim pode chegar a qualquer momento. E você, acredita que estamos vivendo sinais parecidos com os da geração de Noé? Escreva sua resposta nos comentários.